Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo como é que a gente faz para aplicar um teste estatístico que ele tem uma função específica de comparar médias. Comparar médias de uma mesma variável em uma primeira coleta com essa mesma variável, melhor falando, com essa mesma estratégia de coleta de dados depois. A gente vai fazer aquele clássico teste do antes e o depois. A gente vai aprender a comparar o que acontece numa situação antes com essa situação depois de alguma coisa acontecer. Vou explicar melhor aqui abaixo. E o teste ele se chama teste T de Student para amostras pareadas. Então, o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, você tem um grupo de sujeitos, né? Sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, sujeito 4, 5 e por aí vai, 3 pontinhos, antes de alguma coisa acontecer. Você aplica um questionário, você aplica uma medida de observação de dados, você faz alguma coisa que tem uma primeira coleta de dados. Em seguida, algo acontece. Ou você fez uma intervenção, ou esse grupo de sujeitos foi exposto a alguma situação inusitada, ou então você fez uma interferência de forma direta em alguma propriedade, alguma característica dessas pessoas, ou você interviu na instituição, alguma coisa aconteceu. E aí você fez uma segunda coleta dos dados com o mesmo instrumento, né, com os mesmos sujeitos. Aqui, de novo, você tem o sujeito 1, de novo tem o sujeito 2, de novo tem o sujeito 3. Tem que ser as mesmas pessoas. Não pode mudar. Se antes você coletou o dado do sujeito 1, depois você vai ter que coletar o dado do sujeito 1 também. Se antes você coletou o dado do sujeito 2, depois do seja lá o que foi que aconteceu, tem que coletar os dados do sujeito 2 também. É por isso que a gente chama de teste T de Student para amostras pareadas, porque você vai ter um par. Par sujeito 1 com sujeito 1, par sujeito 2 com sujeito 2, você tem um par de sujeitos 3, um par de sujeitos 4, um par de sujeitos 5 e por aí vai. Você tem um par de sujeitos, um par de participantes, né? Então, se você tem um participante na coluna do antes, ele tem que ter também na coluna depois. E o que a gente vai fazer aqui é tirar a média da variável antes e a média da variável coletada depois. Então, a gente vai ter a média de uma variável y na primeira coleta e a média de uma variável y na segunda coleta. Quando a gente vai colocar isso na planilha, a gente tem que mudar o nome, né, dessa segunda variável aqui. No nosso caso, a gente chamou de depois, a gente botou até, eu vou abrir aqui para vocês verem, que nós chamamos, né, botamos um Dzinho aqui, ó. Tem o antes, que a gente botou um A para deixar mais claro, e um D, bem aqui para indicar que a coleta foi feita depois de alguma coisa acontecer. No nosso exemplo fictício, foi a intervenção da equipe de psicologia na empresa. Então, foi aplicado um questionário antes, depois, com os mesmos funcionários, foi aplicado o mesmo questionário depois. Então, a gente tem os dados de antes da intervenção e os dados de depois da intervenção. É exatamente essa situação que a gente tem aqui na tela. Um par de sujeito 1, par de sujeito 2, um par de sujeito 3. Novamente, amostras pareadas. E essa variável que você coletou antes e depois fez uma segunda coleta, ela tem que ter duas características. Ela precisa ser uma variável escalar, ou seja, aquela variável numérica que ela pode ser expressa através de uma escala, de uma medição escalar, e ela também tem que ter distribuição do tipo normal. Precisa ter essas duas características, tem que ser escalar com distribuição normal. Então vamos a uma definição mais sintética de tudo que a gente falou aqui. Vamos resumir tudo que a gente falou. O teste T de Student para amostras pareadas é utilizado para comparar a média de uma variável escalar numa primeira coleta com a média desta mesma variável numa segunda coleta. É uma situação antes contra depois. Você vai medir antes, medir depois e comparar. Ambas as medições precisam ter distribuição normal.
Então, eu tenho que testar a normalidade da primeira coleta e tenho que testar a normalidade da segunda coleta. Caso uma das duas ou as duas não tenham distribuição normal, então a gente não usa o teste T de Student para amostras pareadas. A gente vai usar o teste de Wilcoxon pareado, que é um teste que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Então vamos lá ao nosso passo a passo. Primeira coisa, checar o que queremos descobrir. A gente quer comparar médias entre uma situação antes e depois de algo acontecer? Vamos lá. No caso, a gente fez uma intervenção na empresa e queremos saber se a nossa intervenção foi interessante, deu um resultado significativo, pelo menos do ponto de vista da estatística. Para isso, nós temos, por exemplo, a escala fictícia de ansiedade 30 aplicada antes e a escala fictícia de ansiedade 30 aplicada depois da intervenção da equipe da psicologia nos funcionários dessa empresa. E a gente tem essa medição com os mesmos funcionários, isso é muito importante. Não pode ter funcionário diferente nessa análise aqui. Se o sujeito 1 participou antes, eu tenho que, na segunda coleta, pegar os dados do sujeito 1. Mas, se eu não conseguir os dados do sujeito 1, ele está fora, você tem que tirar ele da tua amostra. Ele não vai ser contabilizado, ele tem que ficar fora. Tendo missing, o próprio programa resolve isso para a gente, então não se preocupem com os missing. Então, vamos lá. Então, vamos ter uma variável antes e uma variável medida numa segunda coleta. Então, podemos comparar a média antes com a média depois. Opa, temos variáveis que até aqui são elegíveis. Vamos voltar ao nosso passo a passo. Primeiro passo, ok. Vamos ao segundo. Identificar as variáveis envolvidas. Já fizemos. O método instrumento de coleta do dado foi o mesmo? Já confirmamos que sim, a gente usou a escala fictícia de ansiedade 30 antes e a mesma escala depois. Então, até aqui está ok. As variáveis são escalares? Sim. A gente tem um resultado numérico e a escala faz a mensuração, até na forma de escala, ficou um pouco repetitivo. O instrumento que a gente utilizou faz a apresentação dos dados de forma numérica e na forma de uma escala. Então, está tudo ok. Quarto passo. As variáveis têm distribuição normal? Vamos usar o teste KS e descobrir. Vamos fazer isso agora. Analisar. Estatísticas não paramétricas. Aqui está o teste KS. Eu vou limpar a memória. Estão vendo que eu já tinha feito algo antes? Ó? Eu tenho que limpar a memória apertando o botão reiniciar. Eu quero a escala fictícia de ansiedade 30 antes e a escala fictícia de ansiedade 30 depois. Quero testar a distribuição normal. Aperto OK. Vamos ver o nosso relatório de saída. No caso, eu vou olhar a última linha e eu tenho aqui 2 P's. Estão vendo? Tenho aqui 2 P's. Para ser normal, tem que estar acima de 0,05 no teste KS. A variável escala fictícia de ansiedade 30 aplicada antes deu um P maior do que 0,05, então ela é normal. Mas olha o que aconteceu com a escala fictícia de ansiedade 30, é a mesma escala, só que ela foi aplicada numa coleta depois. Então, os valores mudaram. Deu um P de 0,022, o que é menor do que 0,05. Então, esta variável aqui, que é o nosso instrumento aplicado depois da intervenção da equipe de psicologia, não tem distribuição normal. E agora, Maia? Agora é o seguinte, a gente teria que parar por aqui e aplicar um outro teste, que é o teste de Wilcoxon pareado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar no mundo do faz de conta. A gente vai fazer de conta que essa variável aqui teve distribuição normal, mas é apenas um faz de conta por uma questão didática da gente seguir com a nossa aula. Então vamos lá, vamos fazer de conta que as duas têm distribuição normal e vamos seguir. O que é que a gente vai fazer agora? Escrever H0. Aqui eu apresentei a estrutura geral do H0 no teste T de Student para amostras pareadas. Vamos lá.
não há diferença estatisticamente significativa entre a média da variável y medida antes e a média dela medida depois de algo que eu chamei de z, alguma coisa, qualquer coisa acontecer. Então, aqui no z eu vou dizer o que foi que aconteceu. No caso da nossa pesquisa fictícia, foi a intervenção da equipe de psicologia nessa empresa, considerando um nível de significância de 95%. Temos também que escrever H1. H1 vai ficar: ocorre diferença estatisticamente significativa entre a média da variável y medida antes e a média dela medida depois de algo acontecer, que no nosso caso é a intervenção da equipe de psicologia, considerando um nível de significância de 95%. Vamos ao próximo passo. Vamos agora, sim, realizar o procedimento do teste T para amostras pareadas no PSPP. Como é que a gente faz? Agora é o teste mesmo no PSPP. Vamos lá. Aqui está o PSPP. Vou salvar. Queremos fazer uma análise. Vou em analisar. O que eu vou fazer agora é comparar médias. Então, ele tem um menu, estão vendo aqui, específico para isso. No meu está até em português. Comparar médias. E eu vou procurar a palavrinha pareado. Estão vendo aqui, ó? Pareado. Vejam que é um teste T, sample é amostras, para amostras pareadas. Então, a gente vem aqui, onde tem a palavrinha pareado. Vou clicar. Já tinha feito isso antes, né? Quando eu estava montando a aula, eu vou limpar a memória. E o que é que pronto? Aqui a gente está do zero. Limpei a memória, estamos do zero. Então, eu vou pegar a escala fictícia de ansiedade antes e depois. Vejam que ele colocou aqui, ó, variável 1 é a nossa escala antes, variável 2 é a nossa escala depois. Tudo ok. Temos aqui. Só apertar o botão OK agora. Vamos à nossa saída. O que é que a gente quer agora? Vamos ao nosso passo a passo. O que eu vou fazer agora aqui, depois que eu fiz o procedimento, vamos aqui, ó, observar a diferença entre as duas médias das duas coletas. Na última tabela, é a tabela que vai importar para a gente, é a tabela que a gente tem que olhar para ela. Vejam aqui, esse primeiro valor que tem bem aqui, ó, média, isso aqui é diferença entre as médias. Ele está me dizendo que entre o primeiro instrumento, a média do primeiro instrumento, menos a média do segundo instrumento, eu tenho como valor 2,58. Isso quer dizer que a média antes foi maior do que a média depois, com 2,58 de diferença. Vamos olhar bem aqui em cima, nessa primeira tabela, que ele me dá algumas características da estatística descritiva. Olha, ele me dá a média da aplicação da escala antes e me dá a média da aplicação da escala depois. Antes, a média da escala fictícia de ansiedade foi 14,87. Depois, a média da escala fictícia de ansiedade foi 12,29. Isso quer dizer que, pelo menos até aqui, a gente teve uma queda nos níveis de ansiedade nesse grupo de funcionários em quem a gente fez a intervenção. Então, pelo menos até aqui, o resultado é aparentemente um resultado interessante. Parece que a intervenção baixou de 14,87 para 12,29. O que é que a gente tem que fazer agora? Vamos encontrar o valor do P na tabela. Vamos ver se essa diferença que a gente encontrou no passo 8, ela é confiável ou não é confiável, se a gente pode usá-la ou não podemos usá-la, considerando o teste de hipóteses. A gente vai procurar o SIG, que fica na última linha da última tabela. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa tabela do teste T pareado. Eu vou procurar SIG. Onde está o SIG? Onde está o SIG? Bem aqui. O SIG, vejam, deu 0,0000. Quando ele bota esses tanto de zeros aqui, o que é que isso significa? Significa que tem tantos zeros até chegar em algum número que ele só bota esses 3 zeros aqui e tá bom demais, porque ele vai dizer, olha, não precisa ficar enchendo de zero. Se eu coloquei 3 zeros aqui, pode acreditar que tem um monte de zero depois.
E para a gente, basta a gente saber se é menor do que 0,05 ou maior do que 0,05. A gente não precisa do valor exato do P, eu só quero saber se é maior ou menor do que 0,05. E esse valor aqui é muito menor do que 0,05, bem menor do que 0,05. Então, caso o resultado seja um P maior ou igual a 0,05, não podemos rejeitar H0. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, porque no nosso caso, o resultado é o do passo 11, um P menor do que 0,05. Nesse caso, podemos rejeitar H0, ou seja, aceitamos H1 e afirmamos que há uma diferença significativa entre as médias das duas coletas. Vamos ler de novo H1, porque foi H1 que ganhou. H1. Ocorre diferença estatisticamente significativa entre a média da variável escala fictícia de ansiedade 30 medida antes e a média dessa mesma variável, escala fictícia de ansiedade 30 medida depois da intervenção da equipe de psicologia acontecer entre os funcionários da empresa em que a gente está atuando de forma fictícia, considerando um nível de significância de 95%. É assim que a gente escreveria no relatório estatístico o resultado que a gente achou. Vamos continuar. Aceitando H1, devemos descrever e interpretar a diferença entre as médias encontradas. Então, a gente aceitou H1. Isso significa que a gente vai ter que pegar a média antes, a média depois, e tentar explicar no nosso artigo por que baixou. Será que foi mesmo a nossa intervenção? Vamos ver outros dados, outros testes, outras investigações para confirmar se foi mesmo a nossa intervenção que baixou. Mas pelo menos até aqui, pelo menos com o valor do P que a gente encontrou, podemos só com isso aqui afirmar que, olha, do ponto de vista da estatística, a média da escala fictícia de ansiedade aplicada antes, com a média da escala fictícia de ansiedade 30 aplicada depois, aponta que houve uma redução nos níveis de ansiedade apresentados por esse coletivo, por esse grupo de funcionários dessa empresa. Essa diferença foi estatisticamente significativa. Resta a gente agora fazer uma análise mais completa de outros indicadores para chegar a uma conclusão final no artigo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem postar. Um abraço.